Vamos lá, galera. Professor Reinaldo aqui de novo, tá? Mais uma vez aí. E hoje a gente vai falar sobre função quadrática, tá bom? Função quadrática também pode ser chamada de função de segundo grau. Assim como lá na função de primeiro grau eu tinha dois nomezinhos, né? Função de primeiro grau ou função afim. Agora a gente continua tendo dois nomes, só que agora ou função de segundo grau ou função quadrática, mais a molezinha, tá? Primeiro, o que vem a definir uma função de segundo grau? O que vem a definir uma função quadrática? Olha, ela é toda função escrita da forma y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá bom? Então é isso que define. E quando eu falo que define, deixa eu só pegar uma caneta aqui. É isso aqui, galera. A presença desse ao quadrado aqui, ó, é fundamental. É ele que está me dizendo que essa função aí, ela é uma função de segundo grau. É ele que está me dizendo que é uma função quadrática, tá bom? Lembrando que, assim como na função de primeiro grau eu posso trocar o y pelo, pelo f de x, acontece a mesma coisa aqui, ó. No lugar desse y aqui, eu também poderia colocar o f de x. Você já percebe aí que a caligrafia não é o meu forte, tá bom? Mas é só para entender que pode ser isso daí, ó. Y pode ser trocado para f de x, tudo bem? A, B e C são os coeficientes, né? Eu tenho aí os coeficientes A, B e C numa boa. O que acontece? Tem uma condição de existência. O meu coeficiente A, e como é que eu vou definir, diferenciar quem é A, B e C? O coeficiente A é aquele que está do lado do termo x ao quadrado. O coeficiente B é quem está do lado do termo x. E o coeficiente C é o que a gente chama de termo independente, ou seja, não tem x do lado dele, não tem nenhuma outra letra ali. A condição de existência para ter a função de segundo grau é que o A seja diferente de zero, tá bom? Isso é óbvio, né? Porque se o A for igual a zero, vai ficar lá naquele primeiro termo 0 vezes x ao quadrado. E o 0 vezes qualquer coisa vai dar zero. Se o que caracteriza a função de segundo grau é a presença do x ao quadrado ali, se eu multiplicar ele por zero, ele não vai existir. Se ele não vai existir, não vai existir uma função de segundo grau. Foi? Eu botei aí 5 exemplos, tá? Aí em cima tem 5 exemplos da função de segundo grau. Você vai perceber que tem alguns exemplos aqui, ó, como o primeiro e o terceiro, que é o primeiro exemplo. Eu tenho também aqui o terceiro exemplo. São funções de segundo grau, onde tem os coeficientes A, B e C. E se tem os três coeficientes, eu falo que a função ela é do segundo grau completa, tá? Possui o coeficiente A, possui o coeficiente B e possui o coeficiente C. Algumas outras não. Eu tenho aqui essa segunda. É uma função de segundo grau? É. Por quê? Porque tem o x ao quadrado ali em cima. Se tem x ao quadrado, a função ela é de segundo grau. Tá? Nesse caso, tá? Nesse contexto aí. Tem outros graus aí também de funções que a gente vai ver um pouco mais para frente em outras aulas. Mas a presença daquele x ao quadrado ali já está me dizendo que a função é de segundo grau. E ela pode ser completa ou não, porque a condição de existência é somente que o a seja diferente de zero. O B e o C podem ser iguais a zero ou não. Nesse caso aí, ó, no meu segundo exemplo, eu tenho que o A é igual a 1, porque eu não tenho ninguém aqui na frente do x ao quadrado, percebe? O C é igual a menos 1. Por que eu sei que aquele menos 1 ali ele é o C e não é o B? Muito simples, porque se fosse o B, era necessário vir o x do lado. Lembra da lei de formação? Ax ao quadrado mais bx mais c. O c é o termo independente que não depende do x. Então, nesse caso, é aquele menos 1 ali. Então, função do segundo grau é, só que ela é uma função incompleta. Quem ela não tem? O b. E quando eu falo na matemática que não tem, eu posso trocar por zero, né? Por isso que eu coloquei aqui, ó. Nesse caso, tá aí, ó, b igual a zero. Nessa outra aqui é a mesma situação, tá? Eu só fiz questão de colocar aqui porque agora o A ele é menos 1, tá? Eu tenho que ter cuidado com esse sinalzinho aí em cima. Então, A é igual a menos 1, o B é igual a 8 e, nesse caso, o C que é igual a zero. Por quê? Porque eu não tenho termo independente ali. E no último exemplo, agora eu tenho uma função de segundo grau? Tenho. Ela é uma função completa? Não, ela é incompleta. Quem está faltando ali? O B e o C. Porque o A ele sempre tem que estar ali.
A condição de existência é que o A seja diferente de zero, então ele tem que estar presente. Ali eu não tenho o B e nem o C, tá bom? Então só para a gente perceber, a função ela pode ser completa ou incompleta. E o gráfico, hein? O gráfico de uma função quadrática, ou seja, o gráfico de uma função de segundo grau, é sempre o que a gente chama de parábola. É uma curva, tá? Parábola é uma curva, que ela pode ter a sua concavidade para cima ou ela pode ter a sua concavidade para baixo, tá? São essas duas situações aqui, ó. A parábola pode ser assim para cima ou a parábola pode ser aqui para baixo. O que vai me dizer se a parábola vai ter a concavidade para cima ou para baixo? O sinal do coeficiente A. Tá aqui, ó, o sinal desse cara aqui, do coeficiente A. Se o A for maior do que zero, concavidade para cima. Se o A for menor do que zero, concavidade para baixo, tá? Então eu tenho aqui um exemplo aí para mostrar para vocês. Tá? Eu tenho o plano cartesiano, o eixo x e o eixo y. No primeiro aí, na figurinha à esquerda aí da tela, eu tenho a concavidade da parábola para cima. Por que a concavidade da parábola está para cima? Porque nesse caso, o A, ele é... Espera aí, só um instantinho, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Nesse caso aí, o A, ele é maior do que zero. Se ele é maior do que zero, significa que ele é positivo, né? Se o A é positivo, concavidade para cima. Do lado aqui direito, se o A ele é menor do que zero, ou seja, o A é negativo, a concavidade vai estar para baixo. Então é muito simples, você não precisa saber, você não precisa fazer cálculo algum para saber se a concavidade vai ser para cima ou para baixo, tá? Basta eu visualizar, eu olhar, o sinal do coeficiente A é positivo? Concavidade para cima. O sinal do coeficiente A é negativo? Concavidade para baixo, tá? E onde que eu vou encontrar essas situações aí de parábola, né? Eu estou ouvindo falar parábola, eu vi aqui a figurinha para cima ou para baixo, mas em que situações do cotidiano ela pode aparecer? Olha, eu tenho aí o primeiro exemplo, tá? Aí em cima está mostrando o que para vocês? Um jogador de futebol para arremessar um lateral, tá? Ele vai bater um lateral. Quando ele arremessa essa bola faz essa curva. E essa curva é a função quadrática. Essa curva aí, ela é representada por uma parábola. E te digo mais, se eu tiver a função que representa essa parábola, eu posso saber qual é o alcance da bola, como assim, onde que ela vai atingir, em qual parte do campo ela vai tocar, e posso ainda descobrir, se me interessar, obviamente, qual é o ponto mais alto que ela vai chegar. Tá? Tudo isso eu tenho como saber. Percebe que ali ele está arremessando uma bola de futebol, né? Ele é um jogador de futebol. Poderia ser um jogador de basquete também tentando arremessar para a cesta. O que vai acontecer? Mesma coisa, a bola vai subir até o ponto mais alto e vai descer. Quando ela subiu e desceu, caracterizou aí uma parábola. Mais 4 situações aí para a gente dar uma olhada nessa aula introdutória. Vamos para esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um jogador de futebol, tá vendo aqui embaixo, no canto superior da tela, no canto inferior esquerdo da tela, eu tenho um jogador de futebol que chutou a bola. Toda vez que ele chuta a bola, ó, a bola também faz essa curva. Obviamente, pode ser uma curva muito alta, quando um goleiro vai bater um tiro de meta, pode ser uma curva um pouquinho mais baixa, né? Mas também vai ser sempre isso aqui, ó. Sempre uma parábola, tá bom? Eu tenho aqui em cima do jogador, eu tenho uma situação bem hipotética aqui, né? Que é uma embarcação, né? Com um canhão ali tentando atacar esse castelo. Então ela arremessou, né? O tiro de canhão também vai fazer uma parábola ali em cima. Então, novamente, eu posso descobrir onde que eu vou acertar, qual é o alcance, né, nesse caso, qual é o ponto mais alto, enfim. Tem várias inclinações ali que a física vai mostrar muito melhor para vocês. Tá? Eu só estou mostrando aqui o desenho, onde que vai acontecer essas curvas aí. Tá? Eu tenho aqui também, ó, concavidade para cima, tá vendo? Uma pista de skate. E a pista de skate, ela tem esse desenho mais ou menos. É claro que eu estou guardando as devidas proporções, isso daí são figurinhas, tá legal? Mas todo mundo já viu uma pista de skate. O cara vem lá, desce de skate, opa, subiu. Ali também eu tenho uma parábola. E aqui em cima, ó, uma coisa que não é tão comum aí da gente estar vendo, tá? Mas é uma ponte construída. Eu também tenho esse desenho aqui parabólico, tá? Tem esse desenho parabólico. Então, basicamente é isso. É claro que tem alguns estudos a mais para a gente fazer, mas vai ser um pouquinho mais para frente. Tá legal, galera? Então, é isso aí. Bons estudos. Um abraço.